Falsos profetas e falsos crentes não são uma novidade desta geração. Eles sempre existiram. Desde o início do cristianismo, os falsos e enganadores se infiltraram no meio da igreja. Isso é uma realidade. Em todos os momentos do início, de quando Jesus começou a pregar, de quando Jesus começou a ensinar, até os nossos dias. Então, isso é coisa dos últimos tempos, porque Jesus também fala que nos últimos dias surgirão muitos. Porém, eles sempre existiram. Eles existiram, inclusive, no Velho Testamento. No Velho Testamento, antes de Cristo, antes de Jesus vir e nos falar muito acerca deles. O Velho Testamento está lá nos mostrando na prática. O próprio Deus dizendo, são falsos profetas, estão profetizando coisas mentirosas, são profetas mentirosos. Essa falsidade, essa enganação não é uma coisa desta nossa geração. Isso sempre existiu. O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo relatam não apenas a existência deles, mas também como devem ser tratados. Paulo foi um dos que mais nos alertou, que alertou a igreja acerca dos falsos profetas. Então você vai ver em quase todas as cartas de Paulo, ele vai alertar sobre isso. Cuidado com esses enganadores, cuidado com esses que vêm disfarçando a palavra, muitas vezes subvertendo a palavra. Então, o tempo todo, Paulo tem esse cuidado de alertar a igreja acerca dos falsos profetas e dos enganadores de uma forma geral. Entenda, nós estamos aqui falando de falsos profetas, mas qualquer pessoa que professe a fé cristã, qualquer pessoa que se diga um cristão, mas que fala aquilo que não está na palavra ou distorce a palavra, é um falso profeta. Isso aqui a gente engloba tudo. Qualquer pessoa que fala sobre a palavra de uma forma distorcida é incluído nessa categoria de falso profeta. Não é aquele que se intitula um profeta. Não precisa, nem sempre a pessoa vai se intitular. Um falso profeta pode ser, de repente, alguém que nem use um título eclesiástico. Por exemplo, o cara é de uma outra área, mas aí ele começa a pregar, falar sobre Deus. Só que tudo que ele está falando é distorcido. Então, ele se enquadra nisso aqui, no falso profeta. Aquele crente que fica falando heresia, ensinando para os outros heresia, influenciando os outros através das suas heresias, é um falso profeta. Jesus nos alertou acerca deles, o texto que a Vitória leu, né? Cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas eles, na verdade, no seu interior, eles são lobos. Então, são pessoas que se disfarçam de algo bom, de algo atrativo, de algo doce. Porque as pessoas, elas têm uma visão, até a gente, se disser, para qualquer um de nós aqui, não precisa fazer esse exercício com as crianças, até a gente, desenha um diabo, que você entende que é o diabo. A pessoa vai desenhar um bicho mais feio do mundo, com ponta, com rabo, com tridente, qualquer criança e qualquer adulto. Porque no nosso imaginário, o mal tem essa personificação. Mas, na verdade, Jesus está dizendo, ele não vai aparecer para você assim. Todas as vezes que a Bíblia menciona aparições malignas, não menciona de uma forma ruim. O próprio apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele diz que Satanás, ele pode aparecer até como um anjo de luz. Então, não vai aparecer feio, ele vai aparecer iluminado, lindo, maravilhoso. Vai ser atrativo. Ele não vai vir de uma maneira que as pessoas não se sintam atraídas. O pecado, se o pecado fosse feio, ruim, fedorento, ninguém queria. Por que que atrai? Só atrai porque tem algo que chama a atenção, na aparência, no cheiro, no gosto. Tem que ser atrativo. Então, Satanás nunca vai aparecer dessa maneira que o nosso imaginário desenha, vai ser assim. Não. Da mesma forma, um falso profeta não vai dizer, eu sou um falso profeta. E nem vai aparentar ser um falso profeta. Como é que você vai identificar? Pelos frutos. Você vai identificar através do discernimento que você tem, do conhecimento que você tem. Como é que eu sei que algo é falso? Se eu conheço o verdadeiro. Se eu não tiver um parâmetro, eu não tenho como avaliar. Eu não tenho como... Eu ia até colocar hoje na lição, mas como as imagens eram grotescas, não dava para colocar. Eu até separei
Cheguei a colocar, mas não ficou legal na hora de imprimir. Aquelas imagens, tem até uns memes na internet, umas pessoas com a camisa para dizer que é da Lacoste. A Lacoste não é um jacarezinho? Aí o cara pega uma catenga desse tamanho e cola, vocês já viram, né? Aí ele cola a catenga com durex para dizer que é da Lacoste, fazendo um meme, claro, né? Então, como é que a pessoa sabe que aquilo é falso? Essa é a falsificação grotesca. Mas existe aquela falsificação que você olha e diz, mas parece igual. Eu vi na internet o cara vendo o iPhone 13 novo, não sei o quê. Aí o comentário embaixo ali, realmente tá novo, que até a maçã tá inteira. Né? A maçã nem foi comida ainda. Ou seja, é tão falso que ele esqueceu na falsificação de morder a maçãzinha da época. Só que é o seguinte, quem é que conhece o falso? Como é que você sabe que uma camisa é falsa? Que um tênis é falso? Que um telefone é falso? Me diga, na sua visão, conhecendo o verdadeiro. É por isso que uma coisa é você comprar um tênis falso e andar no meio de gente que não sabe o que é. Agora, se você compra um tênis falso para se mostrar no meio dos seus amigos ricos, você vai passar vergonha. Porque os seus amigos ricos, só de olhar, eles sabem que o tênis é falso, eles sabem que a bolsa é falsa, eles sabem que aquela roupa é falsa. Então, por isso que a dica, eu já vi até estilistas falando isso. Nunca compre coisa falsificada para ficar de bem com a sociedade e se mostrar. Não, é melhor você comprar uma roupa que não tenha marca nenhuma, mas que seja alinhada, que seja legal para você, porque senão você passa vergonha. O rico, a granfina, sabe que aquela tua bolsa não é verdadeira, porque ela tem a verdadeira. Então, a pessoa que tem, ela vai fazer a avaliação porque ela conhece. Então, a única maneira de você avaliar uma coisa que é original e uma falsa é se você conhecer o original. O que é que isso tem a ver com a nossa lição? Você só vai identificar um falso profeta se você conhecer a palavra verdadeira. Se você tiver discernimento espiritual. Se você não tiver, você vai ser presa fácil. Porque você não tem como comparar. Se alguém chega para você ensinando um evangelho e você não foi lá conferir, e você comprou tudo que aquele pastor, que aquele líder, que aquela pessoa de influência te falou, você comprou aquilo. Você, assim como eu um dia já li a Bíblia de pedaços, você compra aquilo ali como verdade. Você aplica na sua vida, que é o que está acontecendo hoje. É sobre isso que a gente vai falar. Por que as pessoas compram tanto isso? Porque elas não conhecem a verdade, elas não têm o parâmetro. É por isso que o tempo todo a Bíblia está dizendo que é para você conhecer a verdade, que é para você ter conhecimento, porque o conhecimento é luz, a ignorância é trevas, e Satanás vai trabalhar na ignorância, e até hoje é assim, Satanás ele trabalha na ignorância das pessoas. Então, Jesus nos alertou acerca deles, os apóstolos nos alertaram acerca deles, acerca de quem? Dos falsos profetas. Mas em tempos de redes sociais e de acesso rápido à informação, torna-se fundamental redobrarmos a nossa vigilância. Porque tem um versículo que me chama a atenção, porque Jesus diz assim, que ele está falando do fim dos tempos. Jesus está falando do fim do mundo, do fim dos tempos, próximo à vinda de Jesus. Aí ele está dizendo assim, nos últimos tempos vai acontecer isso, isso e aquilo, vai surgir muitos falsos, babá. Aí ele diz, aqueles tempos serão tão difíceis que se Deus não abreviar, que ele diz que Deus vai abreviar, ele diz, se esses tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Ele diz, essas pessoas vão fazer tanta coisa que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Aí ele diz que Deus vai abreviar, porque se o negócio demorasse demais, até os escolhidos seriam levados. O que está por trás disso? Hoje, não é porque nós estamos na igreja, porque aceitamos Jesus, que nós devemos andar como se nada tivesse acontecendo. Tipo assim, não é comigo, isso não é um problema meu. Porque todo mundo tem um telefone, todo mundo está pelo menos em uma rede social e todo mundo pode ser vítima dessa falsificação. Lembre-se que a fé, ela vem pelo ouvir. É aquilo que entra nos nossos ouvidos. E muitas vezes entra pelos nossos ouvidos e entra pelos nossos olhos
Porque hoje a gente consome tudo pelos olhos e pelos ouvidos. Você vê, você ouve, muitas vezes você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Um vídeo, por exemplo, você está assistindo e você está ouvindo. Na maioria das vezes as mensagens, elas são auditivas. E aquilo vai criando em você. Algo está sendo germinado. Se você não tiver uma base, se dentro de você já não tiver essa plantação correta, alguém vai jogar a sementinha do mal lá e vai lançar. E vai brotar uma coisa ruim. Nós precisamos nos precaver e não só para nós. Lembre-se que tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda, principalmente aqui na escola bíblica, o propósito aqui é, claro, em primeiro lugar, aplicar na nossa vida. Porque eu não posso aplicar na vida dos outros se aquilo não é real na minha vida. Então, primeiro, eu aplico na minha vida, mas segundo, eu ajudo os outros. Você aprende para influenciar, você aprende para ajudar. Olha o que a Bíblia diz, se eu vejo meu irmão se desviando, pecando, e eu vou lá e eu consigo trazer, ele diz, você está salvando a alma do inferno. Então, muitas vezes, Deus vai te usar nessas situações. Esse é o nosso foco.